como havíamos previsto véspera do dia da votação, no nosso vídeo de 15 de outubro, a eleição para a Prefeitura de Fortaleza foi a mais comentada na cena política brasileira de 2024, principalmente do ponto de vista de posicionamento ideológico. Tivemos aqui em Fortaleza a única disputa entre a esquerda puro sangue, PT, e a direita ainda não tão puro sangue, PL, mas que caminha largo passo para isso. Nas demais capitais do país, a disputa foi entre centrão e direita. Por isso, a disputa eleitoral de Fortaleza ganhou destaque na mídia da política nacional. Foi também a mais disputada. A decisão foi voto a voto. Mas essa votação apertada, voto a voto, não era esperado em Fortaleza. Considerando, inclusive, os resultados a favor do André Fernandes, do PL, no primeiro turno. O resultado, no segundo turno, foi de menos de 0,5%. Uma diferença de 10 mil votos a favor do candidato do PT. Sendo que no primeiro turno, o candidato do PL teve 80 mil votos mais que o candidato do PT. Complicado entender os resultados das eleições no Brasil, né? Podemos dizer, então, que houve um empate técnico em Fortaleza. E até dizer também que foi uma vitória da direita com sabor de derrota. Muitos eleitores não entenderam ainda e não concordaram, alguns não concordaram, com essa virada do primeiro turno para o segundo turno a favor do candidato do PT. Mas lembramos que nas eleições para governador de 2022, o PT levou 70% dos votos do estado, caindo agora para 50% em Fortaleza. Fortaleza também foi a única capital conquistada pelo PT, perdendo em todas as demais capitais. Os conservadores nos costumes, liberais na economia e progressistas na tecnologia tiveram 790 mil votos em Fortaleza. Essa votação expressiva foi fruto de novos eleitores conscientes de hoje que se juntaram a conservadores de ontem, que já tinham essa consciência entre o pensamento de esquerda e um pensamento de direita há muito tempo. E quem são os novos eleitores da direita? Veja o mapa de votação do André Fernandes e verá que a grande maioria veio dos bairros de periferia de Fortaleza. E que boa parte desses eleitores são jovens, que deixaram de acreditar no assistencialismo das bolsas financeiras de várias formas, que não resolvem suas vidas. Não resolve o problema da baixa renda dessa população jovem. Parece não acreditarem mais nas promessas de vida fácil do PT e na sua pauta progressista nos costumes. Essa juventude da periferia sabe que o emprego arranjado no aparelhamento do Estado pelo PT nunca chegaria às suas mãos, que seriam somente para os amigos, e que se chegasse não resolveria suas vidas. Eles querem muito mais. Essa juventude parece começar a entender que a melhoria das suas vidas está no emprego de boa qualidade nas médias e grandes empresas, que oferecem melhores salários e mais respeito aos seus colaboradores, e também nos empreendedores da pequena e média empresa. Isso fica bastante longe do discurso de luta de classe, capital, trabalho da esquerda, um discurso já desgastado no tempo. Veja a população jovem da periferia, que tem conhecimento em TI, com formação técnica em várias áreas, com formação universitária, em logística e outras áreas, aqueles que trabalham por conta própria, no Uber, no 99, no mototáxi, sem carteira assinada, mas não estão preocupados com isso. Esse grupo foi recentemente ameaçado com cobrança de taxas de imposto pelo governo de esquerda. Isso é preocupante para ele. E outros jovens batalhadores de periferia, que montam seu próprio negócio em vários segmentos de mercado. Esses jovens precisam também entender que um país ou uma economia com taxas de juros e carga tributária menores vai sobrar dinheiro para a população consumir, aumentando o faturamento das pequenas e médias empresas que foram criadas e também das empresas em que trabalham, as médias e as grandes. Ou seja, vão entender que a melhor política pública para as pequenas e médias empresas é a redução de tributação, impostos nos bens e serviços de consumo, que seja alimentos, serviços públicos, energia, água e esgoto. E por que a taxa de juros não se reduz, não diminui? Essa juventude tem que entender que a política está intimamente ligada com tudo isso. Porque no governo de esquerda e do centrão se gastam muito e gastam mal, causando déficit nas contas públicas.
E lá no final elevando taxa de juros e inflação. Esse é o mal que o governo gastador e gastando mal produz na sociedade. Em outros encontros, vamos apresentar para vocês os fundamentos de uma economia que promove o crescimento de negócios e do aumento de salário de seus colaboradores. Voltando à massa de jovens, essa massa de jovens foi atingida por outro grupo de jovens. No caso, os jovens candidatos de uma nova geração de políticos. Muitos não saíram da oligarquia locais e nem das elites endinheiradas. Alguns desses candidatos saíram da própria periferia, ou convivência nessa periferia. São liberais e conservadores do partido do PL. Aqui no Ceará, nós tivemos o candidato André Fernandes, de apenas 26 anos. Em Belo Horizonte, o candidato Bruno Engler, de 27 anos. Ambos, aqui e lá em Belo Horizonte, chegaram ao segundo turno. São apenas dois exemplos de jovens talentos com expectativa de crescimento nas suas carreiras políticas. Porém, essa tendência da juventude da periferia começar a ver a direita como uma opção foi sinalizada no primeiro turno na cidade de São Paulo, quando o outside, o candidato fora do sistema das forças políticas, Pablo Marçal, empolgando a juventude da periferia paulistana com um discurso liberal na economia, conservador nos costumes e com promessa de mudanças, tirando votos do partido da esquerda PSOL e por pouco não tirou a vaga do candidato apoiado pelo PT, que foi derrotado no segundo turno pela coalizão centro-direita do governador Tarcísio Freitas. Foi a eleição da centro-direita junto com a direita. Essa nova massa de eleitores, agora antipetistas, se juntaram aos conservadores de direita que se tornaram muito mais conscientes com as informações da nova imprensa livre na internet. Em menos de uma década, é o que nós estamos fazendo aqui. Entendiam que a sociedade corria grande risco com as pautas progressistas do PT e já lutavam com essas temáticas. Por exemplo, bandeira contra o racismo inexistente. Não que seja inexistente, mas não no teor que a esquerda prega. Ideologia de gênero para nossas crianças nas escolas. Movimento de libertação das drogas, liberação das drogas no caso da maconha. Leniência com facções de narcotráfico e assaltantes. E um absurdo: banheiro feminino utilizado pelo grupo de LGBT e suas derivações, homens e mulheres no mesmo banheiro. Essa narrativa já não convencia os conservadores de mais idade e agora também já não convence esse jovem eleitor. O povo cearense mostrou ser um povo conservador nos seus costumes e que valorizam a estrutura familiar. Veja bem, aqueles que tiveram sorte de nascer numa família estruturada fundaram empresas familiares de sucesso e tiveram na sua família seu maior apoio. E agora ajuda a fortificá-los com seus negócios. Um bom exemplo aqui no Ceará é um varejista de peças de carro, o Feijão. É um bom exemplo de empresa familiar. E aqueles que não tiveram a sorte de ter uma família familiar, sabem que falta faz isso nas suas carreiras empresarial e na vida da sociedade como um todo. Nem toda essa consciência está na juventude da periferia de Fortaleza, mas está em suas mentes a vontade de crescimento social através do seu próprio esforço. Os dados da eleição do Brasil em 2024 estão fartamente divulgados na imprensa, mostrando um esvaziamento da esquerda, uma hegemonia do centrão e uma ascensão da direita, ainda em construção. Nosso objetivo aqui é analisá-los com mais profundidade naquilo que vai interferir no nosso chamado ecossistema de negócio. Esse é o nosso papel nas análises das políticas partidárias. Mas sempre lembrando que o nosso partido é o partido da produção, é o partido dos donos de negócio, é o partido dos empreendedores e seus colaboradores, e não na política partidária. A grande lição que fica nas eleições de 2024, para todos os donos de negócio, é que aquele empreendedor que dizia: eu não dependo de política para ganhar meu dinheiro, quem ganha meu dinheiro sou eu, já faz parte do passado, do século passado. O empreendedor que pensava assim estava somente no meio do caminho, ou seja, apenas na metade certa. Talvez tenha sobrevivido nas últimas décadas, nos últimos 30 anos, mas dificilmente conseguiu crescer por ter investido no momento errado e não ter aproveitado o momento certo para investir. O objetivo do canal de negócio é o seu crescimento empresarial. Para isso temos que entender a conjuntura econômica e política do país, e que o seu voto é o principal instrumento para combater as crises nacionais, sem elas, sejam elas políticas ou econômicas, escolhendo os bons representantes políticos, como felizmente ocorreu nas eleições municipais de 2024. Logicamente, nosso princípio é que você se dedique àquilo que você tem mais que o controle, que são as crises empresariais do seu negócio, para atingir o seu crescimento.
Mas para atingir seu crescimento, o empreendedor deve estar antenado nas crises nacionais, para também contribuir no seu combate. No nosso próximo encontro, vamos entender melhor o novo rumo da política brasileira com os resultados das eleições municipais de 24. E começar a entender esse monstro Frankenstein, que eu estou chamando aqui do monstro Frankenstein, que é o Centrão, porque ele tem remendo de vários pedaços. Quem é o Centrão? Então, no nosso próximo encontro, queremos saber quem é o Centrão, o que ele representa, qual a diferença entre esquerda e centrão. Estamos trocando 100 por meia dúzia? Qual a diferença entre direita e centrão? Qual o poder político do centrão? Aguardo sua presença no nosso próximo encontro. Obrigado pela sua presença digital.